Tudo bem, meu anjo? Ai, que saudade. Eu também, que saudade de você. Tá tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Agora, tem pessoas que quando passam por esse problema não podem dizer a mesma coisa, né? Até Sim. porque a cistite, que é a infecção urinária, pode acontecer repetidas vezes, dependendo da pessoa, dependendo do caso, né? E muitas vezes a pessoa se pergunta assim, poxa, será que não tem nada que eu possa fazer para evitar tudo isso? Será que é algum comportamento, o meu estilo de vida, alguma coisa que eu tô fazendo que tá trazendo a infecção urinária com tanta frequência para minha vida? E aí, doutora? Bom dia, lindona. Bom dia. Quase boa tarde já. Bom dia a todos. Eu fico muito feliz de falar sobre esse tema que é tão recorrente e tão importante, porque é muito comum as mulheres, às vezes, essa semana mesmo, chegou um WhatsApp de uma paciente que teve, durante o final de semana, uma relação sexual e acabou tendo uma manifestação de infecção urinária. Sim. Começando com cistite, que é uma inflamação na mucosa da bexiga, um sintoma de desconforto e evoluiu então para ardor ao fazer xixi, né, que nós chamamos de disúria, e desconforto no baixo ventre, né? Um peso, uma sensação de desconforto. E aquela vontade de ir ao banheiro a cada segundo, né? Que não fica satisfeita. Nunca. Então isso é importante a gente prevenir mesmo, né? A melhor medicina é sempre a medicina preventiva, né? E por que as mulheres são mais acometidas do que os homens? Pode acontecer com os dois, né? Sim, Mas sim. as mulheres têm uma recorrência enorme, né? Uma ocorrência grande. Dada a anatomia da mulher, né? E também o tamanho da uretra, isso faz com que haja uma propensão maior a mulher ter infecções urinárias. Então, vamos lembrar? Olha só, vamos mostrar aqui, nessa maquete, pra cá. Pra quem? Toninho, olha lá, esquerda. Desculpe. Vamos lá. Então, olha só, a anatomia da vulva, que é a entradinha da vagina, né? A uretra, ela tá logo acima da entradinha da vagina. Então, aqui é a entrada da vagina e a uretra, que é esse pontinho, ele fica logo acima. Então, é muito próximo. Muitas vezes, quando a mulher vai se limpar, quando ela evacua, quando ela faz cocô e vai se limpar, ela traz o papel ou o lenço umedecido para frente. E não, nós temos que ensinar, inclusive, as meninas, desde sempre, a limpar para trás, né? Para que não haja uma contaminação. Então, a anatomia, ela é muito próxima, né? São 3 compartimentos em paralelo. Vale lembrar aqui, ó. Vamos mostrar essa, que fica bem visível. Então, o intestino, que fica paralelo à vagina e que fica paralelo à bexiga. Então, essa anatomia também propicia a infecções que vêm por contaminação pelos vasos linfáticos, tanto do intestino, bactérias que moram no intestino, passam para a vagina e podem acometer a bexiga. Então, isso nós temos que ficar atento, tanto à higiene, quanto a mulheres que limpam muito, né, que acham que tem que se lavar a todo momento. Estão prejudicando muitas vezes, Estão prejudicando a flora normal. Então, lavar isso abre sempre portas a essas bactérias oportunistas. Então, é importante sempre fazer a higiene com sabonete neutro, sabonete de glicerina. Esses sabonetes íntimos agora, que tem abundância nas farmácias, são então, legais? eu não gosto e não indico, justamente por conta da alteração de pH vaginal, de pH da uretra, de pH desta região genital. Então, o interessante é usar sabonete neutro, de preferência de glicerina e que não tenha perfume. Os de dar banho em bebezinho mesmo. Porque aí respeita. Melhor o sabonete. Quanto mais simples, melhor. Menos é mais. Tá certo. Bom, sintomas a gente já falou. Agora eu gostaria de saber a respeito do contágio. De repente a mulher tá lá com a cistite, com medo de passar para o marido durante uma relação, se ainda não tá com ela curada ou tá no meio do tratamento. Ela pode ser contagiosa? Não. A infecção urinária, ela não é sexualmente transmissível. A infecção urinária, ela é oportunista, muitas vezes, e se mal tratada, mal conduzida, ela pode acometer os rins. E isso leva a uma pielonefrite, que é uma infecção
mais intensa. Tá. E essa pielonefrite, quando não tratada, quando mal conduzida, ela pode virar uma infecção generalizada, aí uma sepsis. Aí fica realmente complicado. E é um risco. Existe cistite sem sintomas, doutora? Existe aquela cistite que já foi tão recorrente, tantas vezes houve a cistite, tratou tantas vezes que ficou resistente. E a mulher, ela nem manifesta sintoma, mas ela perde urina com frequência. Então, as mulheres, por exemplo, no climatério, menopausa, na pós-menopausa, que é a última menstruação da vida da mulher, ela pode ter uma atrofia vaginal, uma secura, um ressecamento vaginal, o que leva à alteração do pH vaginal e, com isso, ela tem uma falta da proteção do hormônio, do estrogênio, e faz com que ela tenha infecções mais suscetíveis, recorrentes. E com o atrito na atividade sexual, isso pode propiciar ainda mais a inflamação da mucosa vesical, da mucosa da bexiga, e faz com que ela tenha infecções urinárias, muitas vezes até sem sintoma. Tá. Um dos tratamentos para isso, além de tratar a própria infecção, a infecção propriamente dita, é a reposição hormonal com géis hormonais e lubrificar também antes da atividade sexual tanto o pênis quanto a mucosa vaginal. E hoje em dia nós temos o laser vaginal, que é importante, né? E que faz com que haja uma penetração do feixe do laser na mucosa, voltando a lubrificar, voltando a vascularizar essa mucosa e propiciando uma melhor lubrificação. E com isso, ela não vai ter atrito e diminui o risco de infecção urinária. Então, se aquela pessoa está tendo essas infecções urinárias com essa repetição, com essa frequência, a primeira coisa é parar para dar uma investigada no comportamento. Como é que ela está... como é que ela se comporta depois da relação, se não está fazendo xixi, ou então a forma como ela se limpa, como é a higiene dela. É bom avaliar bebe vários água tópicos. ou não, Isso, né? A ingestão de água hídrica, também. isso é muito importante. Sempre ir ao médico, claro. Sim. E eu tô vendo que você trouxe alguma receita bacana aí com camomila para dar uma acalmada na hora da crise, é isso? Eu gosto Conta pra muito gente. das receitas naturais, né? Então, a princípio, nós não podemos esquecer de tratar os hábitos, né? Então, a orientação quanto à higiene, com relação ao uso do sabonete. Sim. Eu sempre oriento também lavar as calcinhas com sabão neutro, não lavar com sabonete que tem perfume, não lavar no banheiro, mas sim lavar, muitas vezes deixar juntar as calcinhas e sutiãs, lavar separadamente das roupas normais, habituais de uso, então deixar lavar na máquina mesmo com sabão de coco. Que é um sabão neutro, pode ser em pó ou líquido, mas que vai ser diluído pela água e não colocar amaciante. Não deixar resíduo, né? Não deixar resíduo no tecido. Exato. E aí, então, eu trouxe aqui o chazinho de camomila, que eu gosto bastante, porque ele equilibra o pH e tem ação anti-inflamatória. Então, se banhar com uma gaze, embebendo no chá de camomila e lavando essa região como se fosse bebezinho que nós vamos limpar e limpar essa região com o chazinho de camomila. Chá gelado? Pode ser gelado ou morninho, pode ser com soro ou com água, mas chazinho pode ser natural ou sachê, mas deixar o chazinho lá para pelo menos 1, 2 vezes por semana. Uma coisa também que eu gosto de orientar é o iogurte natural. Então, o iogurte natural, que nós trouxemos aqui também, o iogurte natural, ele tem lactobacilos. Sim. Muitas vezes a mulher, ela está desprovida da proteção natural, que são os lactobacilos. Ele ajuda a repor. E ele ajuda a repor também fazendo a compressinha. Mas no local. Equilibrando, uso local. Tópico, não ingerindo. Ingerindo, maravilhoso. Mas porque ele vai ajuda a resolver também? Ajuda, porque ele vai ser absorvido pelo trato gastrointestinal e vai migrar pelos vasos linfáticos. Esses lactobacilos migram
para dentro da vagina, Mas uma colonizando. força extra é aplicar, então, no local, Sim, da mesma forma fazer como a chá. compressinha, Tá. né? Bacana. Eu gosto Boa muito dica. dessas dicas. Tem Rê. muita pergunta boa chegando, viu, pra você, muitas dúvidas do pessoal. A Kátia, por exemplo, está dizendo o seguinte: trabalhei por anos no hospital, no atendimento. E na época, eu tinha sempre infecção urinária. Depois que saí, passei um período em casa, nunca mais tive. Tem alguma relação? Com o hospital não tem relação, Kátia, de você estar em ambiente hospitalar ou se você vai ao banheiro do hospital, mas tem uma boa colocação, uma boa limpeza, uma boa asepsia, não tem nenhum risco de pegar a infecção urinária. Na verdade, como profissional de saúde, Kátia, provavelmente você trabalhando não se dava conta que estava com a bexiguinha cheia, com a bexiga repleta de urina e segurava. Não bebia água suficiente. E não às vezes bebe esquece de água tomar suficiente. Na correria, né? E Sabe como é nisso que é a isso? gente segura e isso não é bom, porque o líquido parado, né, a bexiga cheia de urina parada é um meio de cultura. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter morando aqui em São Paulo, nos grandes centros, lugares que tem muito trânsito, né? Sempre fazer o xixizinho antes de entrar Se no carro, no policiar, transporte público, né? Por mais que não esteja com vontade, né? Porque às vezes vai demorar 1, 2 horas para chegar e vai ficar segurando aquela urina o trajeto todo, né? Sim, Para não isso é passar importante. aperto, inclusive, e não ficar doente. Bom, tem mais perguntas aqui, inclusive uma muito boa. Eu vou dar um recadinho e já volto. Na volta você responde a Vila Nisas, que está falando sobre o uso de banheiro público, que é uma dúvida também muito importante relacionada a isso, tá bom? Voltando, deixei uma pergunta no ar, né? Porque a gente está falando da coisa do contágio, na relação sexual. E aí muita gente acha que o banheiro público pode ser um agente de contaminação para uma eventual cistite. Isso pode acontecer? Foi a pergunta da Vila Nisas. Então, Vilanisas, não. Infecção urinária nós não contraímos em banheiros públicos. Agora, infecções outras, né? Nós podemos contrair. Então, eu sempre oriento, lógico, usar banheiros que não seja na sua casa, que não seja adequado. Muitas vezes a mulher ela fica em pé para sentar, para fazer xixi, né? Ela não consegue sentar. Não relaxa, mas né? eu sempre oriento. Hoje tem álcool gel em todos os lugares, Até na bolsa né? da gente. Até na nossa bolsa. Então pegar um pouquinho de papel higiênico e dar uma limpada no tampo e colocar papel de secar a mão mesmo, ou o próprio papel higiênico para você sentar e relaxar. Por quê? Porque essa questão do períneo, de você contrair em agachamento, você não faz todo o resíduo do xixi. Não consegue esvaziar a bexiga toda, né, doutora? E com isso vai ficando o resíduo e a mulher não percebe nessa correria do dia a dia, então ela pode ser propícia à infecção urinária pelo resíduo que restou. Tá. Bom, quem tem criança pequenininha conhece esse ritual de pegar, correr, pegar sabonete quando tá sem álcool, limpar a tampa do vaso para a criança poder sentar. Então é um tipo de costume que a gente pode adquirir. Sim, também, um bom hábito, um né? hábito. Exatamente, tá bom. A Fabi quer saber, tem incontinência urinária e o uso diário de absorvente pode levar a cistite? Olha só, Fabi, pergunta importantíssima para esclarecimento de todos. Então, quando você tem perda urinária involuntária ou perda urinária aos esforços ou o que o valha, você acaba tendo um escape de urina na calcinha, o que é bem desagradável para a mulher, ela se sente até constrangida, então ela costuma pôr um absorvente para poder conter a umidade na própria calcinha. Então, esse absorvente muitas vezes pode abafar e levar não só a infecções urinárias, né, pelo próprio abafamento e meio de cultura, mas também a candidíase. Então, e outros corrimentos tanto. Qual seria a solução nesse caso? Claro, cuidar desse escape, né, cuidar dessa perda de urina, mas também fazer a troca do absorvente com mais frequência, se preocupar em deixá-lo mais sequinho possível. Então, eu oriento não usar o absorvente, porque ele acaba abafando mais, mas usar a própria gaze. Porque a gaze, ela é trabeculada, ela é algodão e ela absorve melhor e não deixa abafar. E depois você lembra dos paninhos que antigamente se usava? Sim. Então, a gaze, ela faz esse papel. Mas é importante você, Fabi, avaliar o motivo pelo qual existe essa perda urinária, essa incontinência urinária. Tá. Para ser tratado, seja cirurgicamente, se for o caso, ou seja com
Fisioterapia do fisioterapia pélvica, Sim. ou seja, com o próprio laser vaginal. Tá. Muito bom, gente. Quanta dica boa, né? É sempre uma aula deliciosa conversar com a doutora Patrícia Gonçalves. Obrigada pela presença mais uma Eu vez, que minha agradeço querida. mais uma vez esse canal tão maravilhoso que é para informação e para promoção à saúde. Exatamente. Muito obrigada tirar as pela dúvidas do confiança pessoal de casa, né? vocês. Está cada vez mais linda, É. mulher. Você conta a forma Obrigada, pra você gente, que além é. de estar amando. Eu segui a sua receita. Ah, tá bom. Lindona demais, né? @DRA.Patrícia_Gonçalves para você seguir lá no Instagram, nas redes sociais. @DRA.Patrícia_Gonçalves. Beijo, minha Beijo querida. grande. Ótimo Deus dia, viu? abençoe. Obrigada. Lindona.